Os Carrinhos, Ratatouille, Ursinho da Pesada. Esses mockbusters, filmes que são cópias de baixo orçamento dos grandes sucessos do cinema, já são até bem conhecidos. Há muitos vídeos no YouTube que falam sobre essas pérolas da videobrinquedo, eu mesmo já falei sobre esses filmes aqui no canal em outras ocasiões, e é por isso que hoje eu decidi ir além. Decidi me debruçar em pesquisas nos lugares mais obscuros da internet para encontrar os mockbusters mais canalhas e que não são tão conhecidos pelo público brasileiro. E eu já aviso aqui que eu achei umas peças bem... Olha isso, eu não sei nem como definir isso. Hoje o conteúdo tá do jeito que vocês gostam, então bora explorar esse universo esquisito dos mockbusters. Eu sou o Lucas Nauta e sejam muito bem-vindos. Eu acho que quase todo mundo deve conhecer os carrinhos da videobrinquedo, né? Então, para dar o pontapé inicial nessa busca, eu decidi procurar por outras obras ainda mais obscuras que também tentaram surfar na onda do carros da Pixar. E olha, tiveram diversos oportunistas. Só neste vídeo eu vou mencionar 3. O primeiro é o Cars Life, filme que conta a história de um jovem carro chamado Sparky que, contra os conselhos do pai, se mete em algumas enrascadas influenciado por Diesel, uma Jeep da Segunda Guerra Mundial. A animação é incrivelmente feia. Eu acho que nem as CGIs mais feias do PlayStation 1 conseguem ser tão feias quanto isso. Esse filme surpreendentemente foi lançado no Brasil e tem completo no YouTube. Aqui ele se chama Vida sobre Rodas, então deu até pra assistir, eu assisti ele inteiro e minha Nossa Senhora. Logo de cara já tem umas cenas bem estranhas, tipo o protagonista que passa por um barranco em alta velocidade e é arremessado pro céu, ele quase bate num pássaro que tá voando ali, não faz sentido nenhum, e quando ele cai, o olho dele dá uma bugada meio engraçada, fica tremelicando. Nesse mesmo início, rola outra coisa muito aleatória, o carro começa a cantar, totalmente do nada, a música Selim dos Raimundos. Eu queria ser o banquinho. Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Isso não é música. Não, é rock. Mas que escolha de música foi essa? Outro ponto que conta contra o filme é o Spark. O Spark é insuportável. Além de ser um adolescente rebelde que fica soltando as frases mais genéricas possíveis, ele fica uns 5 minutos dando volta em cactos e fazendo manobras no meio do deserto. É muito chato, é muito repetitivo e inclusive ele quase manda o próprio pai dele pra cadeia por conta disso. Esse carro policial que aparentemente trabalhou depois das 4h20, enquadra o pai dele e aplica uma multa por conta da displicência do filho. E bom, o filme continua e em determinado momento eu me assustei muito. Eu vou colocar uma cena aqui, mas eu recomendo que vocês assistam esse próximo trecho do vídeo com fones de ouvido. Façam isso e depois não digam que eu não avisei. Estou quase rastejando aqui. Olá, alguém pode se mexer? Eu não sei nem o que dizer. Em determinado momento, a tal Diesel aparece. Como eu disse, ela é uma Jeep da Segunda Guerra Mundial e ela já começa dando em cima do protagonista. Nossa, mas que gatão. Detalhe que ela segura um cigarro aceso com o limpador do para-brisa, e só Deus sabe como ela faz pra fumar. Eu inclusive desconfio que na real, ela só fica segurando esse cigarro o dia inteiro pra parecer meio descolada, que nem o Chris fazia lá no episódio do suco de fruta. Mas ao final, no clímax do filme, tem uma cena em que a Diesel está prestes a desmanchar o Spark.
basicamente assassinando o protagonista. Mas o policial das 4h20 lá do início do filme acaba salvando o dia. E ele faz isso da forma mais discreta possível. Ele atira na Diesel com um lança-foguetes. E no final, quando tudo dá certo, temos esses créditos com essa música irritante tocando em looping por alguns minutos. Sério, demora muito pra acabar, eu até fiquei assistindo ver se aparecia mais alguma coisa engraçada, mas é uma prova de resistência. E uma curiosidade é que esse filme também ganhou um monte de sequências. Ele consegue ser o primo pobre dos carrinhos até nisso. Mas calma que tem mais mockbusters de carros para analisar. Agora eu vou falar de Car Go, que é uma mistura de influências de carros, principalmente do Carros 3, que estava sendo lançado naquele ano, com o infame, amado por todos nós, e já citado várias vezes nesse vídeo, Os Carrinhos. Pois é, Car Go pode ser considerado também uma cópia de Os Carrinhos. Quem diria que isso poderia ocorrer, um mockbuster de um outro mockbuster? A história de Car Go segue um jovem carro que embarca em uma jornada para salvar seu pai, que foi enviado para Clunker Island, um lugar onde carros velhos são transformados em sucata. A animação é um desastre, com texturas inacabadas e personagens que mal expressam emoções. A semelhança com carros é muito óbvia, tanto os protagonistas quanto os figurantes, digamos assim, seguem um estilo parecido com o Carros, enquanto a inspiração de Os Carrinhos vem principalmente por conta da personalidade dos personagens e da simplicidade da história. Eu até confesso que visualmente ele é meio que uma evolução de Os Carrinhos. Ele me causou menos estranheza aos olhos. Eu encontrei o filme completo e em inglês aqui no YouTube. Tentei assistir, mas eu confesso que estava muito chato. Eu também não estava achando muita graça da tosqueira, então eu acabei desistindo rápido. A única coisa que eu realmente curti foi esse carro com um moicano loiro, porque ele me lembrou muito o Johnny Test. Ele é meio parecido, né? Mas essa semana foi bem difícil pra mim, então talvez eu só esteja maluco mesmo. E esse filme é da Asylum, que talvez seja a maior produtora de mockbusters do mundo. Eles focam muito mais nas produções em live action, até pretendo falar sobre mais obras deles no futuro, mas a grande curiosidade daqui é que Car Go foi dirigido por um cara chamado James Cullen Bressak. Esse diretor é conhecido por filmes bem polêmicos. Ele dirigiu, por exemplo, o Hate Crime, que é um longa tão violento que chegou a ser proibido no Reino Unido. Então o cara tem no mesmo currículo o Car Go, uma animação de baixo orçamento com carros falantes, e o Hate Crime, que acompanha uma família judia cuja casa foi invadida e aterrorizada por neonazis. É isso que eu chamo de versatilidade. E calma que ainda tem mais um filme inspirado no universo do Relâmpago Marquinhos para ser comentado. No caso, eu estou me referindo ao The Autobots, de 2015. Outro clone descarado, mas dessa vez produzido na China. Esse eles nem tentaram disfarçar. O pôster do filme apresenta modelos de personagens quase idênticos aos de Carros 2, mas a sinopse pelo menos é bem diferente. O filme conta a história sobre um engenheiro que cria 3 carros inteligentes para interagir com humanos. E apesar da capa já não ser lá essas coisas, a pessoa vê essa capa e acha que o filme vai ter aquela animação bonita, né, de carros, aquela animação polida, toda detalhada, mas Jesus Cristo, que animação feia. Os cenários são todos extremamente simplificados. Parece que o desenho está rodando em slow motion em diversas cenas. Alguns backgrounds parecem gifs animados. Os personagens humanos têm menos detalhes do que aqueles bonequinhos que a gente fazia no Nintendo Wii. E é engraçado que tem umas cenas de corrida, ou
pelo menos parece ser uma corrida, se eu disser que eu vi esse filme inteiro para entender o contexto, eu vou estar mentindo para vocês. Eu não vi, eu só fui adiantando o filme para poder pescar algumas pérolas, mas se você assistir com calma essa sequência, dá para ver vários personagens do Carros aqui, como por exemplo, uma espécie de Guido, aquele do Pit Stop, e ainda dá para ver alguns personagens muito mal acabados, tipo esse com o olho torto, esse aqui claramente não tá bem, esse aqui também não, esse também não, esse também não. Nesse caso, a Disney processou os criadores na China e acabou ganhando. Isso resultou em uma multa de $190 mil para os produtores. E além de pagar essa quantia em dinheiro, eles foram proibidos de continuar comercializando o filme. Vamos sair do universo dos carros, pois esse próximo é inacreditável. Produzido em 2007, Las Aventuras de Rataldo parece uma tentativa espanhola de misturar elementos de Por Água Abaixo da DreamWorks com Ratatouille da Pixar. A trama segue um publicitário arrogante chamado Rataldo que, após um acidente, acaba em um mundo completamente diferente, forçado a aprender lições sobre humildade e companheirismo. Las Aventuras de Rataldo é uma animação produzida na Espanha que tentou surfar na onda de filmes com ratos protagonistas, algo que por algum motivo estava em alta ali no meio dos anos 2000. Esse eu tive a oportunidade de assistir aqui no YouTube usando o meu portunhol nativo para tentar entender algumas coisas, e eu posso afirmar que eu entendi e que o filme é bem pior do que parece. Para começar, esse rato tenebroso da ponta, que lembra um pouco o Remy do Ratatouille, uma versão meio de Chernobyl dele, mas que foge totalmente do padrão dos outros ratos, sequer aparece no filme. Eu tava doido para ver como ele seria inserido no longa, mas ele só está presente na capa do DVD, e eu não faço ideia do motivo. Além disso, eu tenho certeza que essa tartaruga aqui foi inspirada naquela tartaruga do Sem Floresta, mas isso na real é o de menos. O filme segue toda aquela cartilha dos mockbusters de animação. Gráficos feios, história muito simplificada e aquela tentativa falha de ter momentos cômicos, mas que acaba gerando apenas constrangimento. O problema desse é que o próprio protagonista não faz sentido. Por que diabos escolher um personagem publicitário para protagonizar um filme infantil? Quando eu era criança, eu nem sabia o que era um publicitário. E eu sou formado em publicidade, então eu posso afirmar que eu não me senti representado por esse Rataldo. Existe ainda um boato de que o filme teve uma ajuda da própria Vídeo Brinquedo durante a produção, meio que como uma parceria. Mas isso não foi confirmado oficialmente. A real é que se você achava que Ratatouille era o pior filme mockbuster inspirado em animações de sucesso onde ratos são protagonistas, é porque você não conhece Las Aventuras de Rataldo. Sério, a disputa aqui é sinistra. Em 2006, saiu um filme que eu gosto muito chamado A Menina e o Porquinho. Esse filme é uma adaptação do livro A Teia de Charlotte, de 1952, escrito pelo autor americano E.B. White, que conta a história de um porco chamado Wilbur e a sua amizade com uma aranha chamada Charlotte. Essa é uma história que nos Estados Unidos é até muito conhecida. Ela faz parte da iniciação de leitura das crianças. Tanto é que existem outras adaptações, incluindo uma animação de 1973 contando essa mesma história. Mas a questão é que, inspirado no lançamento de A Menina e o Porquinho, a Spark Plug Entertainment lançou Spider's Web: A Pig's Tale, que também é uma adaptação da mesma obra, mas dessa vez em animação, e que foi lançada no mesmo ano para tentar aproveitar um possível hype da produção em live
live action. Os cavalos desse filme são um destaque no quesito feiura, principalmente esse da esquerda. O porquinho em si é até simpático, apesar da animação não ser das melhores, mas eu confesso que eu achei até bonitinho dentro das limitações. A serpente anda com um celular preso no pescoço, e ela me lembrou bastante o Ekans do Pokémon. Mas o que mais me surpreendeu ao assistir esse filme foi a aparição especial do Spark. Lembra dele, o Spark do filme Vida sobre Rodas, que eu comentei lá no começo do vídeo? Aquele conversível que quase foi morto por uma Jeep fumante? Então, ele aparece como um easter egg aqui. Eles inclusive aproveitaram os mesmos modelos daquele filme, né, o Carl's Life, e só retiraram os olhos dos personagens. E tem um momento no filme em que o porquinho mete um óculos Juliette, algo que certamente não acontece em nenhuma outra adaptação. Eu quero compartilhar algo com vocês, um início de uma ideia. Eu tenho muita vontade de assistir essas obras e diversas outras coisas com vocês em live um dia. Eu acho que seria bem divertido e quem sabe isso não aconteça em breve. Até lá, eu peço para que deixe o like, comente e inscreva-se no canal. Eu não sou de ficar pedindo isso de maneira tão direta assim, mas hoje eu decidi lembrar para vocês que o engajamento é o que me mantém motivado a continuar fazendo esse trabalho.